meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em nossas vidas. Hoje é mais um dia na presença do Pai, né? Um dia que o pessoal está celebrando, né? O nascimento, a morte de Jesus, que na verdade Jesus não morreu numa sexta-feira, não é verdade? A verdade tem que ser dita. Jesus não morreu numa sexta-feira. Pois é. Ai, só tá ficando maluca? Não, tô falando a verdade. Boa noite, Simone. Hoje, dia 29 de março. Nossa, coloquei errado lá no grupo. 29 de março de 2024, 21h03, né? E o mundo comemorando a morte de Jesus, e Jesus não morreu na sexta-feira. Pois é, não sei se você sabia disso, mas a verdade é essa. Boa noite, Leninha. Boa noite, Daniele. Shalom, Simone. Que todos sejam muito bem-vindos. Hoje eu tirei o dia para descansar. Que ontem a live do Javier Palácio me sugou bastante. Mas aí amanhã eu quero fazer uma outra live de um pastor americano. Eu quero trazer a transcrição da live dele. Mas eu não sei se você sabe, mas eu quero deixar aqui registrado que Jesus não morreu numa sexta-feira. Jesus morreu numa quarta-feira, tá? Porque quando você fala de sábado, o sábado judaico, existe o sábado semanal, mas existe o sábado das festas. Pois é, existe o sábado das festas. Então eles iam entrar no sábado, que era boa noite, Clara, graça e paz. Existe o sábado de festas judaico. E esse sábado, que era no outro dia, era as festas, tá? Festa da Páscoa, tá? Eu acho que é o Pães Asmos, né? Que é o depois da Páscoa, não tô lembrada agora. Então, Jesus morre numa quarta-feira. Ele morre numa quarta-feira e ele como é que diz? Ele ressuscita no sábado ao pôr do sol. Entendeu? Então, porque ele ficou 3 dias e 3 noites. 3 dias e 3 noites, ó. Quarta-feira, um dia. Quinta, sexta e sábado, de dia. Quarta noite, quinta noite, sexta noite. Entendeu? 3 dias e 3 noites. Ele ficou no seio da terra. Então, presta atenção. Ele morre na tarde da quarta-feira. Ele fica a tarde da quinta, a tarde da sexta, a tarde do sábado. Ele permanece na noite da quarta, na noite da quinta e na noite da sexta. Entenderam? Então, quando o pessoal aí coloca, né, que Jesus morreu na sexta, o pior de tudo é que os evangélicos junto disso, né? Eu também era de igreja, Shalom, André. Eu também era de igreja e achava que era assim também. Quer dizer, achava não, eu ficava encucada, porque eu falava, gente, de sexta para sábado, de sexta para domingo não dá 3 dias. É 3 dias e 3 noites, né? Como Jonas, né? E eu ficava pensativa. Aí quando minha ficha, que eu comecei a estudar a palavra, comecei a entender algumas coisas das festas judaicas, aí a minha ficha foi cair. Porque lá fala do sábado, né? Mas aquele sábado não é o sábado semanal. É o sábado das festas, dos pães ázimos. Se não me engano, é Páscoa, pães ázimos, depois as primícias, né? As primícias são 3 festas, uma atrás da outra, entenderam? Então, a gente fica assim, né? Hoje a gente fica olhando, né? Como que as pessoas são enganadas, mas elas gostam de ser enganadas. Porque eu conheço pastores aí que estão cultuando essa sexta-feira da paixão aí, né? E são pastores que conhecem, eles sabem das coisas, mas estão acompanhando a grande prostituta, né? Infelizmente, acompanham a grande prostituta, né? E isso é mal, isso diante de Deus não é bom. Então prestem atenção, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós temos que estar ligados na verdade e pela verdade. Paz, Larissa. Ponham isso nas suas mentes, que eu estava falando agora na reunião de oração com as irmãs. Nós precisamos
estar ligados na verdade. Não, Jesus não morreu hoje, Clara, de jeito nenhum, minha irmã. Jesus morreu na quarta-feira. Quarta-feira, presta atenção, ó. 3 dias e 3 noites ele ficou no seio da terra. Olha isso. Ele morreu na quarta tarde. Então ele ficou a noite de quarta, tá? Ou a noite de quinta, né? A noite de sexta e a noite de sábado. Certo? Para amanhecer no sábado. E ele fica na quinta-feira, na sexta-feira e no sábado o dia todo. Ele ressuscita ao pôr do sol do sábado. Entenderam? Ele ressuscita na viração do dia do sábado. Então, a gente aprendeu isso a vida inteira errado, porque existe um sábado ali. Mas quando você aprende que aquele sábado é o sábado das festas e não o sábado semanal, aí você consegue entender o porquê Jesus não morreu numa sexta-feira. Agora, quem será que eles cultuam na sexta-feira? Porque a grande Babilônia sabe, a cidade das 7 colinas sabe quem é que eles estão cultuando na sexta-feira. Não é o nosso Jesus. Você pode ter certeza disso. O povão acha que é Jesus, mas na verdade não é. Eu ainda não descobri quem é que eles cultuam na sexta-feira, mas existe alguém que eles cultuam ali. Eu ainda não sei quem é. Um dia nós vamos ficar sabendo. Diz que não há nada que não vá ser revelado, né? Olha o Putin aí, né? Foi Roma que mudou. Foi Roma que mudou. Olha o Putin aí dizendo que Jesus é negro, né? Pois é, mas Apocalipse já diz isso faz tempo. Apocalipse está lá em Apocalipse, né? A cor que ele tem, ele é jaspe e sardônia, né? Se não me engano, está em 1º de Apocalipse. Deixa eu ver se é 1º de Apocalipse. Eu acho que é Apocalipse 3, né? 3, espera aí, deixa eu ver. Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho aqui. Nosso irmão, e fui arrebatado e virei. Quem souber aí, irmãos, onde está o que fala? Aqui, ó, achei. Apocalipse 1, versículo 14, diz assim: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente. Latão não é branco. Como se tivesse sido refinados uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E o seu rosto era como o sol, quando na sua forma resplandecente. Mas deixa eu ver aqui um antes aqui. Olha lá. E no meio dos 7 castiçais, no versículo 13, uma semelhança do Filho do Homem, vestido até os pés com roupa comprida e cingido seus peitos com um cinto de ouro. Mas tem um lugar que diz que ele tem a jaspe, ele é de jaspe e sardônia. Eu não lembro agora em que versículo tá. Deixa eu só ver aqui. Jaspe e sardônia, que eu já vou dar para vocês aqui. Então, quer dizer, nós já sabíamos que Jesus não é branco. Entendeu? Jaspe e sardônia. Vamos dar um... Jesus. Nós já sabíamos, né? Ó, Apocalipse de Jesus, ó. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que a aparência de Jesus glorificada é como jaspe e sardônio. São pedras preciosas. Deixa eu ver em que lado que tá aqui. Deixa eu só... Apocalipse 1,15. Tá aqui. E seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinados uma fornalha. Mas aqui no meu não tá escrito isso. Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 1,15. Mas tá aqui, na Bíblia aí de vocês deve estar dizendo. Essa minha Bíblia aqui tá estranha, essa Bíblia aqui do João Ferreira de Almeida. É Shalom 4,3, espera aí, Shalom, E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe. Obrigado, Viviane, obrigado, muito obrigado, minha irmã. A pedra de jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono. Então ele tinha a cabeça branca,
e a sua pele era como jaspe e sardônia, né? Vamos ver o que é a pedra jaspe e sardônia? Olha a cor da pedra jaspe e sardônia. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Essa é a cor da pedra jaspe e sardônia, ó. Tá vendo, ó? Esse é a cor, ó, jaspe e sardônia. Então, o Apocalipse já diz para nós. O Apocalipse já diz para nós que Jesus não é branco. Entenderam? Essa é a cor de Jesus, ó. É isso aqui, ó. Essa é a cor de Jesus. Então, o Putin vai avisar pro povão que acha que Jesus é dos olhinhos azul, né? Que é aquela figura lá, né? Olha aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha aqui as cores da pele, do jaspe e do sardônio, ó. Ó, Jesus é uma mescla desses dois. Tá vendo, ó? Então, para nós, isso não é novidade. E eu também fui aprender isso depois que eu saí do sistema religioso. Não foi no sistema religioso que eu aprendi. Até então, eu achava que Jesus era branquinho dos olhinhos azul, e não é. Tá? Essa é a cor da terra, irmãos. Nós somos feitos da cor da terra. Tá aí, ó. É isso aqui. Entenderam? Ele não é um mestiço, né? Ele é um negro, como é que fala? Café com leite, né? É mais ou menos isso, né? Tem o negro mesmo e tem o negro. Olha aqui, tanto é que já estão colocando, ó. Em alguns lugares, ó, já estão colocando a foto de Jesus como, tá vendo, ó? Olha lá, ó. Ele é mais para negro do que para branco. São verdades, irmãos, que estão vindo à luz. Presta atenção. Antes de Jesus voltar, não haverá nada na terra que não vai ser revelado. Jesus disse que não há nada escondido que vai ser revelado. Exatamente. É que nem, né, pastor? É que nem os egípcios, né? Eles dizem que Cleópatra era branca, Cleópatra era negra. Cleópatra era negra. Davi era ruivo, mas ele era negro. E existe negro ruivo. Entenderam? Como é que fala? Existe negro ruivo, como existe negro loiro, que eu já vi. Eu vi já negro loiro de olho azul. Existe uma tribo aí que eles têm a pele negra, são cabelo pichainho, loira, loirado e os olhos azuis. Entendeu? Então prestem bastante atenção. Então nós vamos ver muita coisa aí, meus irmãos, muita coisa vindo aí, muita coisa vindo debaixo do pano. Por quê? Porque assim, ó, a raça é os negros albinos, exatamente, pastor, obrigado, é esse aí mesmo, são os negros albinos. A raça que dominou, a raça branca, ela apagou os vestígios do domínio da raça negra. A raça negra, meus irmãos, eles foram reis. A Líbia era constituída de todos de negros. O Egito era todo negro. José era negro. Os filhos de Jacó eram negros. Tá entendendo? Nós temos que entender. Existia todas as cores de gente. Sem. Ele devia ser jaspe. De Jafé deveria ser branco. Branco arruivado, entenderam? É o povo lá do norte, a Rússia, tá entendendo? Exatamente, a Etiópia são negros, tá entendendo? Tanto que a rainha de Sabá visitou quem? Salomão. Salomão, teve um filho com Salomão, tá entendendo? Eles eram guerreiros, Agora, por que a África ficou assim? Porque esses brancos, né? Adão quer dizer vermelho, né? Vermelho. Tem no Targum de Jerusalém, diz que Deus pegou todas as cores da terra para formar Adão. Então, dentro de Adão estava todo o colorido dos homens. Olha que coisa linda. Deus fez como eu, jambo, né? Eu sou um branco jambo, não sou totalmente branca, mas sou um branco jambo. Tenho o branco loiro, né? O branco desbotado, que é o loiro. Tenho o negro, tenho o pardo, tenho, como é que diz? Ai, que legal, Marina.
Ô Mari, seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vinda. Temos o verde, o esverdeado, que é o indiano. Temos o amarelo, que são os orientais. Olha como que Deus fez, quanta cor linda. Tem aqueles de cabelo ruivo, coisa mais linda do mundo, aqueles branquinhos de cabelo ruivo, tudo sardentinho, né? Coisa linda. Então, meus irmãos, tudo vai vir à tona. E tem o transparente. Pois é, até o transparente tem. Então, meus irmãos, é o seguinte, nós somos uma mistura de cores. Deus fez como o passarinho tem várias cores, como como é que diz? O bem-te-vi é a coisinha mais linda do mundo, né? Peitinho amarelo, corpinho preto, aquela auréolazinha branca nele. Nós somos coloridos. Nós somos multifacetados. Nós temos cores lindas, entendeu? Sim, são lindos, os olhinhos puxados, né? Os indianos são esverdeados, né? Tem aquela cor esverdeada, né? Tem, ó, eu não sei se vocês já viram aquele negro que ele reluz. É coisa linda ver aquele negro reluzente. Tem o negro do de Cabo Verde, que eles são lindos, sabe? Eu fico, e tem os negros de cabelo liso, do nariz fininho, tem o outro que é mais o nariz achatadinho, mas todos somos lindos, porque todos somos filhos de Deus. Todos somos a herança do Senhor. Mas o homem, né? Satanás cochichou no ouvido dos homens que precisava dividir todo mundo, né? Dividir todo mundo para poder fazer uma bagunça no meio dos filhos de Deus. Mas essa bagunça está terminando porque Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Mas tudo que está encoberto debaixo do pano vai vir para cima. Vai vir para cima. Podem aguardar, porque nós vamos ficar perplexos das coisas que vão aparecer aí, entendeu? Exatamente, Adão, humanidade, toda da cor da terra, exatamente isso. E a gente tem que ver que tem terra branca, tem terra mais moreninha, tem terra negra, tem terra de tudo quanto é cor, terra amarela, né? Terra para tudo que é gosto, entendeu? E exatamente, continua dividindo até hoje. Nós é que não podemos entrar na divisão deles. Entenderam? Ah, obrigado, Cleide, muito obrigado, minha irmã. Terra roxa, exatamente, terra roxa. A minha terra aqui é roxa, só que eu saí, como que é? Jambo, cor de jambo. Mas a nossa terra, né, pastor? O senhor mora aqui no sul também, né? O senhor mora aqui no Paraná também, né? Pois é, temos a terra roxa aqui. Mas tá bom, irmãos, nós estamos falando sobre os filhos de Jacó. E estamos naquela parte que eles venderam José para o pessoal, como é que diz? Os havaianos também são belos, são maravilhosos, são maravilhosos. Campo Mourão, nós estamos aqui perto, né, pastor? Nós estamos o quê? 100 quilômetros de distância? Acho que é isso, né? 100 quilômetros de distância. Eu estou em Maringá, pertinho de Campo Mourão. Então, nós estamos falando sobre a venda, né? O que José passou na mão dos medianitas e agora ele foi vendido para os ismaelitas. E agora José está a caminho do Egito. Mas enquanto José está a caminho do Egito, acontece alguma coisa na casa de Jacó. Judá agora vai se casar. Por que Judá aparece na Bíblia? Só a vida de Judá não aparece dos outros. Porque Judá tem algo especial. Não se esqueça, Jesus veio da tribo de Judá. E Judá tem algo muito especial. Tem uma mulher especial na vida de Judá. Uma mulher que entrou para a genealogia de Cristo. Por isso, Deus colocou para que Moisés deixasse escrito antes do nascimento do Filho de Deus, para comprovar que a palavra de Deus é exata. Vamos ler? Vamos a Gênesis 38, diz assim: E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome é Ira. Por que leão, irmã? Porque Judá, ele tinha o brasão. O brasão dele é leão, ele era da constelação de Leão. Deus colocou ele na constelação de Leão. Por isso, Jesus é chamado Leão da tribo de Judá.
entenderam? Ele tá... O zodíaco que tem no céu, que ele está no céu, ninguém pode tirar. Eu não estou falando de astrologia, eu estou falando de astronomia. O zodíaco que está no céu, colocado no céu, se vocês quiserem, baixem o aplicativo, né, do Stellarium, que vocês vão ver as constelações do céu. Judá pertencia, ele nasceu nessa constelação, na constelação de Leão. Então, por isso, Jesus é chamado o leão da tribo de Judá, tá? E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Suá, e tomou-a por mulher e entrou a ela. E ela concebeu e deu à luz a um filho, o qual chamou de Er. Presta atenção, é uma filha dos cananeus. Presta bastante atenção, meus irmãos. Nós precisamos tomar como exemplo aquilo que aconteceu. Deus tinha mandado que não tomasse filhos das terras daquela gente, mas eles foram lá e tomaram mulheres dos cananeus. Olha isso. Concebeu e deu à luz a Er, e tornou a conceder e deu à luz a um filho, o qual chamou de Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, o qual chamou de Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, era do filho mais velho, e o seu primogênito, cujo nome era Tamar. Guarda bem o nome dessa mulher, Tamar, tá? Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Por que Deus fez isso? Porque o Senhor não podia deixar que os filhos de Jacó se corrompessem. Deus tinha separado a família de Jacó para ser Israel. E esses homens, esses filhos de Jacó, nada mais, nada menos eram que as tribos de Israel que vão se formar ao longo do tempo que estão aí. Então, o que Deus fez? Não tinha jeito deles se conterem. Foram pegar a filha das terras de Canaã. Acontece que essa mulher tinha dentro dela a maldade dos cananeus. E o filho nasceu com essa maldade dentro dele. Tá certo? E o Senhor o matou. Escuta bem isso. E, por incrível que pareça, Jacó devia ensinar muita palavra de Deus para eles, mas nem assim suplantou a maldade de Er. Então, disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Isso chama-se lei do levirato. Presta atenção. Quando ficava viúva de um na casa e tinha outro homem para casar com ela, então tinha outro irmão para casar com ela, então ele tinha que casar e suscitar herdeiros para aquele homem que tinha morrido. Olha isso. E Judá manda a Onã: toma a mulher do teu irmão, casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, escuta bem isso, soube que essa descendência não havia de ser para ele. Ele não gostou. E por isso aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra. É o tal do coito interrompido. Já ouviu falar nisso? Para não dar descendência a seu irmão. Então ele se controlava e jogava o sêmen para fora dela. Não deixava que suscitasse herança. Ele jogava a semente para fora, na terra. E isso diante de Deus era abominação. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Onã também morre porque fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Jogava o sêmen para fora da mulher.
Exatamente, Edna. Você falou exato. Eu não queria tocar nisso aí, mas você tocou no. É o que quem usa camisinha, isso aí mesmo. Pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte, e aí vai. É o mesmo pecado. É o mesmo pecado. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como os seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Presta bastante atenção aqui. Naquele tempo, uma mulher ficar viúva era uma tragédia. Uma mulher sozinha era terrível. Ela não tinha como se sustentar. Ela dependia de um homem para se sustentar. Deus criou o homem sendo provedor e a mulher sendo a sua ajudadora dentro de casa. E agora, Judá não dá Selá para Tamar porque tem medo dele morrer também. Ele não entendeu que o pecado não estava em Tamar, o pecado estava nos filhos. É aquela história, né? Passa a mão na cabeça do filho. Não consegue entender, não consegue ter visão da águia, tem a visão da galinha. E essa visão de galinha, meus irmãos, prejudica muito o povo de Deus. A visão da galinha prejudica o povo de Deus. Se você ainda tem visão de galinha, meu irmão, começa a mudar a tua visão, começa a ter visão de águia. O povo de Deus não pode ficar na visão da galinha, não. Não pode, é inconcebível isso. Inconcebível. Mas Judá, a visão dele era para baixo. Então ele achava que os filhos dele eram os bons. E que Tamar era a mulher perigosa, era a viúva negra, né? E, falando em termos de hoje. E ele não dá Selá para Tamar, para se casar, para suscitar descendência. Passando-se muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. A mulher de Judá morreu, a mãe desses meninos morreu. O qual, depois de consolado, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas. E Timá, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que teu sogro sobe a Timá, a tosquear as suas ovelhas. Presta atenção. Presta atenção à estratégia que essa moça teve. Ela não teve uma estratégia, irmãos, de pecado. Não. Ela teve uma estratégia de preservação. Ela teve uma estratégia de se preservar. Ela estava sendo traída por Judá. Judá estava apartando o filho dela e conservando ela na viuvez, para que, achando que ela ia matar o menino, e não era ela, eram os filhos dele que eram desobedientes, porque eles tinham na veia deles o sangue cananita. Nós temos que prestar atenção, prestar muita atenção com quem se casa. Estou falando isso por causa de mim mesma, tá? Que se eu tivesse prestado atenção com quem eu iria casar, eu jamais teria casado com quem eu casei, tá? Então é um alerta, Que às vezes fala assim, irmã Ruth, mas a gente é por amor, mas às vezes o amor da gente se confunde. Eu mesmo me confundi. Em vez de eu procurar um homem no meio dos filhos de Deus, eu procurei um homem que estava começando na graça de Deus, mas não tinha, a família não condizia, entenderam? Mas esse aí é assunto para outra hora. Passando-se por muitos dias, morreu a filha de Suá, mulher de Judá, o qual depois de consolado subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Timá. Ele e Ira, seu amigo, o adulamita, e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timá, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si, olha a estratégia. Ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez e cobriu-se com véu. Envolveu-se e assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Timá, porque via que Selá já era grande e ela não lhe fora dado por mulher. Então
Tamar teve uma estratégia. E vocês vão ver que a estratégia dela foi dada pelo Senhor. Presta atenção no relato aqui. Versículo 15. E vendo-a Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela se vestiu a caráter, tá? Ela se vestiu a caráter porque ela precisava ter descendência. Ela precisava se sustentar. Ela precisava ter um nome. Ela não podia ficar. Ela era uma mulher direita. Mas Judá não estava sendo direito com ela. Presta atenção. E vendo-a Judá, teve-a por prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, ter relações com você, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? Olha agora, olha isso agora. Boa noite, Gislaine. E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele queria mandar um cabrito. E ela, muito esperta, falou: Mas você vai me dar um penhor até que você envie um cabrito para mim? Então ele disse: Que penhor é que te darei? Olha como ela foi inteligente. E ela disse: O teu selo, o teu lenço e o cajado que está em tuas mãos. Quer dizer, ela pegou toda a identidade que poderia provar que era de Judá o que ela ia conceber. Presta atenção. O teu selo era o selo que dizia que ele fechava negócio com aquele selo. O teu lenço tinha o cheiro dele. E o teu cajado, que era com aquele que ele se apoiava. Então ela pegou 3 coisas dele. O que ele lhe deu e entrou a ela. E assim ela concebeu. Olha que mulher inteligente, inteligência do alto. Deus viu a situação de Tamar. Tamar, pelo que a gente percebe, ela era uma mulher que enquanto ela esteve na casa de Judá, ela aprendeu de Deus. Ela entendeu como Deus trabalhava. Ela se converteu ao Deus de Jacó. Ela se converteu ao Deus de Israel. E essa mulher deveria clamar ao Senhor por justiça. E o Senhor iluminou a mente dela para agir daquela forma. Vocês querem ver? Olha. E ela se levantou e se foi. E tirou de sobre si o seu véu, o vestido, e vestiu os vestidos da sua viuvez. Ela só faz isso para conseguir descendência. Agora não. Agora ela vai e se volta, se veste de viuvez outra vez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta nenhuma. E tornou-se a Judá e disse: Não a achei. Também disseram os homens daquele lugar que ali não tem prostituta. Então disse Judá: Deixa ficar com o penhor. Para ele, irmãos, o cajado, o selo e o lenço não fazia diferença. Tá que nem Esaú, né? Tá que nem Esaú. Não era para ele, não tinha compromisso nenhum. Olha agora. Para que porventura, então disse Judá: Deixa ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. E aconteceu, nos dias de hoje, entre os evangélicos, o santo seria chamada de mulher à toa, exatamente. E aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, porque está grávida do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora, para que seja queimada. Olha que homem cruel. Primeiro, ele faz um trato com ela. Traz ela para sua casa, dá ela para o primeiro filho dá mal, Deus levou ele. O segundo filho ia suscitar descendência para o primeiro, joga o sêmen fora,
Deus o elimina porque isso é abominação diante de Deus. Ele promete selar para ela, que assim que ele tiver na idade certa, ele chama ela para que ele possa entrar a ela e suscitar filhos a ela. Mas ele fica com medo que mais ela mate, achando que era ela que estava matando, e na realidade era Deus. E Deus dá a estratégia para ela de pegar Judá, tanto que a mulher dele morre. A mulher dele morre e ela sabe disso. E ele fica livre. E agora ela está grávida. E Judá manda que tirem ela para fora para ser queimada. Olha isso, que maldade. E tirando-a fora, ele mandou dizer a seu sogro. Ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Ela tinha na mão dela as peças principais da vida de Judá: o selo, o lenço e o cajado. Ela tem as coisas principais. Deus dotou ela de inteligência para que ela pegasse o que não deixaria Judá sair. De um lado para o outro, ele ia ter que aceitar, ele ia ter que rever a sua vida. E ela disse mais: reconhece-te, peço-te, de quem é este selo, de quem é este lenço e de quem é este cajado. Então, reconhecendo Judá, disse: mais justa é ela do que eu. Ainda bem, né, que Judá reconheceu. Porquanto não a tenho dado a selar meu filho, e nunca mais a conheceu. Ele nunca mais teve relações com ela. Mas ele, o que ele faz? Ele traz ela para junto dele. Mas ele nunca mais teve relações com ela. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E sucedeu que, dando ela à luz, que um pôs a mão para fora. Então a parteira tomou-a e atou em sua mão um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, saiu o seu irmão. Então ela disse: tu tens rompido uma saída. E chamaram-lhe de Pérez. E depois saiu o seu outro irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e o chamaram de Zerá. Vocês sabiam que Tamar, Pérez, está na genealogia de Cristo? Vocês sabiam? Na genealogia de Cristo tem 3 mulheres improváveis na genealogia de Cristo: Tamar, Raabe e Ruth. Por que Moisés foi escrever logo sobre Tamar? Por que Moisés escreveu logo sobre Tamar aqui? Por que não escreveu dos outros? Mas sobre ela houve algo especial. A injustiça, meu irmão. A injustiça conferida a essa jovem. Uma jovem que com certeza se converteu nas pregações de Israel. Se converteu nas pregações de Jacó e ela sabia que existia um Deus vivo. Um Deus que cumpria promessas. E ela confiava nesse Deus e esse Deus orientou-a a proceder dessa forma porque o seu sogro estava sendo rude com ela, estava colocando um peso nela que ela não devia. Ele casa com uma mulher cananita, que não é das filhas do povo dele. Traz uma mulher com um sangue ruim para dentro daquilo que é seu pai. Mas Deus reverte a situação e coloca Tamar no lugar dessa mulher. Mata esses 2 filhos que eram maus como o sangue da mãe veio. Você fala assim: mas Ruth, você está julgando. Não, meu irmão, eu não estou julgando. Eu estou falando aquilo que é. Está aqui escrito. Nós precisamos tomar cuidado.
Com quem é que nós vamos nos casar? Nós precisamos tomar cuidado com quem é que vai andar do nosso lado. Entendeu? Muitas das vezes nós erramos por não ouvir os nossos pais. Nós erramos por não ouvir a Deus. Nós erramos porque, ai, é tão bonitinho, né? Ai, amor. Irmãos, nem tudo é amor. Tem coisas que nós temos que analisar caráter, conduta. Nós temos que analisar família. Infelizmente, a gente aprende isso muito tarde. Muito tarde. Eu aprendi muito tarde. Entenderam? Mas Tamar, Deus ajudou ela. E ela hoje está onde? Na genealogia de Cristo. Pérez. Tamar Pérez, na genealogia de Judá. 3 mulheres totalmente fora da casinha para o povo de Israel. 3 mulheres, uma das tribos que ali estavam, cananita, a outra de Jericó e a outra dos moabitas. Mais 3 mulheres que converteram os seus corações ao Senhor. Não é Deus quem escolhe a pessoa, mas Deus orienta com quem não deve fazer aliança. Exatamente, pastor. Povo mau, povo idólatra, povo desobediente, exatamente. E muitas das vezes nós, crentes, estou falando da minha pessoa, tá? É da minha pessoa. Nós, crentes, fazemos escolhas vis, escolhas más. Estou falando de mim, não estou falando de ninguém, de mim. Hoje eu paro e penso que o que eu passei foi porque eu fiz uma escolha ruim. Eu fiz uma escolha péssima. Mas não deixou de Deus entrar com providência e dar oportunidade para a salvação, né? Não, Deus em tudo tem propósitos. Mas essa mulher, ela é uma lição para nós. Essa mulher é uma lição. Entendeu? Ela seguiu aquilo que Deus a orientou. De uma forma instintiva, mas Deus estava no negócio. E Deus foi tão maravilhoso com ela, que fez com que Moisés escrevesse sobre ela, e não escrevesse sobre as outras, mas escreveu sobre Tamar. E ela agora aparece como mãe de Pérez, que está na genealogia do Senhor. Então, meu irmão, por mais que nós tenhamos feito a nossa escolha errada, o Senhor cuida dos seus filhos. Como foi comigo. Eu fiz a escolha errada na minha vida, mas o Senhor cuidou de mim. O Senhor tem cuidado das minhas filhas e eu louvo a Deus por isso. Porque o Senhor não deixou que eu afundasse junto com a escolha errada que eu fiz. O Senhor me limpou, me tirou com mão segura, como fez com Tamar. Tamar foi dada em escolha errada, mas Deus salvou Tamar e colocou ela num patamar alto e elevado. Pagou um preço, pagou. Nunca mais ela teve um homem na vida dela. Nunca mais. Ela criou os filhos dela, mas ela teve uma coisa, ela teve nome. Ela teve sustento. Ela teve descendência. Estão entendendo, meus irmãos? Ela teve tanta descendência que ela vai estar conosco no céu. Ela vai estar conosco vendo a graça de Deus. A serpente esperando uma linhagem certinha e Deus age de forma que o maligno fica perdido. Exatamente, pastor. Exatamente, porque o coração do homem, Deus trabalha no meio dos cananitas, no meio dos jebuseus, ele trabalha no meio de todo mundo, né? Tirou uma de Jericó, é uma prostituta de Jericó. Tirou Tamar, que se fez de prostituta para poder ter descendência. Tirou Ruth lá de Moabe, uma terra difícil, uma terra pecaminosa. Tirou Ruth de Moabe e fez dela o quê? A avó de Davi. A avó, né? Acho que é a avó de Davi, não é isso? A avó ou bisavó de Davi. Vocês querem coisa mais linda que isso? Deus modifica corações.
Deus trabalha corações. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus fazer na tua vida aquilo que precisa ser feito. Deixa Deus te orientar. Entendeu? Católicos, idólatras também não é certo. Não. Então, meu irmão, deixa Deus te orientar. Deixa Deus fazer a obra na tua vida. Abre o teu coração para o Senhor. E o Senhor vai te dar as estratégias que você precisa ter para poder caminhar nesse mundo. Ainda que um mundo corrupto, um mundo cheio de artimanhas, ainda que nós estaremos firmes com Jesus. Amém? Vamos orar. Então, escolhas erradas, por isso não dá certo. Exatamente, escolhas erradas. Eu sou prova disso. Eu sou prova. Mas louvo ao Senhor, porque o Senhor não me desamparou. Mesmo na escolha errada, o Senhor não me desamparou e me fez permanecer firme, fiel a Ele na terra dos viventes. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo, Senhor, porque Tu és um Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és um Deus, Pai, que nos ajuda, um Deus que está sobre os seus filhos, ainda que as nossas escolhas foram erradas, o Senhor age no meio de tudo isso. O Senhor dá livramento, o Senhor traz salvação, o Senhor traz mudança de vida. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, firma os nossos passos em Ti. Firma, Senhor, os nossos passos diante da Tua presença. Firma os nossos passos, Pai, para que nós possamos estar firmes e fortes, rumo à pátria celestial. Nós já estamos, Senhor, em momentos decisivos, nós já estamos, Pai, em momentos que a Tua volta é muito próxima. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que nós precisamos ter um padrão de vida. Nós precisamos ter o padrão de vida do céu. Nós precisamos estar dentro do caráter de Cristo. Nós precisamos ser novas criaturas. Nós precisamos ter os frutos do Espírito para sermos achados por dignos de não passar por todas estas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda meus irmãos que aqui estão. Guarda os meus irmãos, Senhor, que aqui estão junto comigo, te buscando, te louvando e te agradecendo por tudo, pela luta, pelos sufocos que a gente passa. Senhor, te agradecendo porque mesmo a gente tendo feito as escolhas erradas, o Senhor tem nos sustentado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, sustenta o teu povo até a volta do teu Filho. Aconteça o que acontecer, nós estaremos fiéis a Ti, em nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, nós vamos ficar contigo até o fim, aguardando a trombeta soar e o nosso nome chamar. E em breve nós todos estaremos nos portões celestiais, olhando uns para os outros. Mas primeiro nós vamos ver o nosso Salvador. Como o hino diz: primeiro quero ver meu Salvador, sim, antes dos queridos ao redor. E então por longos dias, que doce alegria, mas quero ver primeiro o Salvador. Guarda-nos, Senhor, guarda-nos. Eu te peço em nome de Jesus. Dá-nos uma noite em paz, guarda o teu povo debaixo das tuas asas. É o que eu te agradeço, o que eu te peço, no nome honrado de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, que vive para hoje, para amanhã e para toda a eternidade. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Permaneçam firmes na simplicidade da palavra. Não saiam daqui, ó. Não saiam desta palavra. Não arrede o seu pé nem para a direita nem para a esquerda. Mas permaneça dentro das 4 linhas da palavra. Aqui nós temos
certeza que nós vamos para a vida eterna. Nós vamos ouvir o nosso nome chamar. Vai chamar o nosso nome e você vai ouvir. E quando você ouvir, o seu corpo vai mudar no abrir e fechar de olhos. E você vai ter um corpo incorruptível. E nós viveremos para a eternidade com o nosso Senhor. E viveremos juntos também, em nome de Jesus. Amém e amém.